Para você que chega junto com a gente aqui no canal Te Explico, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. Para começar, a gente vai trazer para vocês hoje aqui 5 verdades sobre aposentadoria por invalidez. Então assiste o conteúdo com a gente. Se tiver dúvida, deixe seu comentário no vídeo, ativa o sininho de notificações, senta o dedo no like e vem com a gente. A aposentadoria por invalidez é um benefício concedido aos trabalhadores considerados permanentes. E nesse caso aí, considerado permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa. Ou seja, são sequelas que a pessoa tem e não tem condições mais de ser inserido no mercado de trabalho em outra profissão. Na matéria de hoje você vai conhecer alguns mitos sobre a aposentadoria por invalidez e descobrir o que a lei diz a respeito desse assunto. Sem dúvida, o benefício da aposentadoria por invalidez é um dos que mais geram dúvidas nos contribuintes, seja pela confusão que se faz em relação ao auxílio-doença, seja pelo requisito para concessão ou até mesmo pelos mitos difundidos pelo conhecimento popular. Por isso, continue ligado na matéria de hoje para conferir 5 mitos mais comuns sobre o benefício e não errar na hora de fazer e buscar o seu direito. Para começar, primeiro, auxílio-doença é convertido em aposentadoria por invalidez após 2 anos. Isso é mito, pessoal. Não caia nessa conversa. Tem muita gente colocando isso daí, difundindo isso em conversas, em redes sociais, em blogs, e isso é um mito. Esse é um dos mitos mais comuns envolvendo os benefícios da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença. De fato, é possível converter o auxílio-doença em aposentadoria. Entretanto, existe um pré-requisito. E o pré-requisito para a conversão não está no decurso de um prazo determinado. Nesse caso, o citado aí era 2 anos. Para ter direito à aposentadoria por invalidez, o profissional afastado deve realizar uma perícia médica no INSS a fim de constatar efetivamente que não tem mais condições de desempenhar qualquer atividade profissional que lhe garanta a subsistência. Sendo assim, a única maneira de converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez é por meio da realização de uma perícia médica, ok, pessoal? A lei não fala em prazos de afastamento e conversão automática para aposentadoria. Portanto, se você está afastado e recebe auxílio-doença, a única possibilidade de receber a aposentadoria por invalidez será por meio de uma perícia que você vai ter que passar, que nessa perícia vai ter que ser comprovada a sua impossibilidade total de retornar ao trabalho, ok? Primeiro ponto resolvido, passaremos para o segundo. Aposentado por invalidez é obrigado a realizar a perícia médica após 60 anos. Na verdade, o aposentado por invalidez não é obrigado a realizar nenhuma perícia médica após 60 anos. O que ocorre é que, após completar essa idade, há uma conversão definitiva da aposentadoria por invalidez, desobrigando o beneficiário a realizar novas perícias. Assim, ao contrário do que algumas pessoas acreditam, os 60 anos tornam a concessão da aposentadoria definitiva e permanente, ok? Terceiro mito. Mesmo que quem nunca contribuiu para a Previdência tem direito a se aposentar por invalidez. Balela. Outro mito comum que envolve os requisitos legais para a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez é que você precisa, no caso, ter contribuído. Ok? Então as pessoas às vezes confundem BPC com aposentadoria por invalidez. E não é isso. A legislação previdenciária exige que, para se aposentar por invalidez, o segurado deva cumprir a carência no caso em que couber tal situação. Dessa forma, a Lei 8.213 de 1991, em seu artigo 42, dispõe que nos casos em que houver exigência do cumprimento de prazo de carência, esta deverá ser cumprida. A carência é entendida como um período mínimo de contribuições que o segurado deva cumprir para ter direito ao benefício, ok? No caso da aposentadoria por invalidez, o prazo mínimo é de 12 contribuições. A confusão ocorre porque a legislação previdenciária prevê algumas exceções à regra de obrigatoriedade de carência, ou seja,
em determinadas situações, o segurado tem o direito ao benefício, mesmo sem ter contribuído para a Previdência, ok? Seguindo a situação que a gente está trazendo aí, uma dessas exceções é o caso em que o segurado sofre um acidente de trabalho ou é acometido por alguma doença do trabalho. Situações em que, mesmo tendo contribuído por um prazo menor que 12 meses, o profissional terá direito ao benefício na forma da lei. Outra exceção para a regra da carência são os casos da pessoa incapacitada e que nunca contribuiu para a Previdência, mas que por meio de uma perícia médica tenha sido diagnosticada com algum dos seguintes problemas: deficiência física, deficiência mental, deficiência intelectual e deficiência sensorial. Nesses casos, se efetivamente comprovado por meio da perícia médica que o indivíduo não tem condições de contribuir para a sociedade por meio do seu trabalho, o profissional terá o direito ao chamado LOAS, deficiente, benefício assistencial que garante o recebimento de uma aposentadoria por invalidez, mesmo não tendo ocorrido nenhuma contribuição ao INSS. Então você tem que separar BPC, LOAS e aposentadoria por invalidez daqui para frente, ok, pessoal? Seguindo com a quarta situação relacionada, aposentado por invalidez pode trabalhar desde que informalmente. Mito. Existe em razão de inúmeros casos de aposentados, nesse caso os segurados que se encontram em situações como essa, o contribuinte que se aposenta por invalidez não pode exercer atividade remunerada, até porque está usufruindo do benefício justamente devido à sua impossibilidade de trabalhar. Quem recebe aposentadoria por invalidez e exerce atividade profissional, mesmo que informalmente, está cometendo crime de fraude contra o governo federal, podendo ser processado e julgado. Se o INSS descobrir que o aposentado recebe benefício e exerce alguma atividade que lhe traga renda, além de cancelar o benefício, solicita a devolução dos valores pagos e ingressa com o processo de crime na Justiça Federal, ok? A aposentadoria por invalidez é um benefício assegurado a quem não tem condições de trabalhar. Portanto, fique atento aos seus direitos e às suas obrigações como cidadão. Se você tem condições para o trabalho e está recebendo benefício, deve informar o INSS e solicitar a realização de uma nova perícia, ok? Quinta e última situação, a aposentadoria por invalidez nesse caso é definitiva. A aposentadoria por invalidez só é definitiva depois que o beneficiário completar 60 anos. Antes de completar essa idade, ele poderá ser chamado a qualquer momento pelo INSS para a realização de uma perícia médica, que vai avaliar se o aposentado retornou à sua antiga condição de trabalhar. Por exemplo, se um aposentado por invalidez está segurado há mais de 10 anos e hoje, com 54 anos, é chamado para o INSS para realizar uma perícia médica e constatar que o aposentado readquiriu as condições para retornar ao trabalho, ele pode perder o direito ao benefício. Se você é aposentado, está prestes a se aposentar, procure seus direitos por meio da assessoria de profissionais capacitados, que pode orientá-lo sobre como adotar as medidas mais adequadas para a solicitação da sua aposentadoria, ok? A fonte da matéria de hoje, Jornal Contábil. Se tiver alguma dúvida, comenta no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aí o seu like. A gente está aqui para deixar você por dentro das informações. Se puder, não deixa de compartilhar o conteúdo e de dar o like. Assim, você mostra para a plataforma que o canal Te Explico tem conteúdo relevante e aí assim a gente pode chegar a mais pessoas passando conhecimento sobre seus direitos, ok? Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta com mais matérias importantes sobre seus direitos aqui no canal Te Explico.